Bom dia a todos, meu nome é Ari, eu sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Estamos aqui mais uma vez no domingo, nos reunindo em torno do Evangelho, nossa fluidoterapia dominical através do YouTube. E como fazemos em todos os encontros, nós agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a essa oportunidade de nos reencontrarmos em torno do Evangelho. Hoje eu vou falar um trecho que está no livro Caminho, Verdade e Vida, é o item 7, Tudo Novo, livro de Emmanuel, Chico Xavier, e lá ele cita a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, item 17, Paulo, ele fala: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E ainda afirma: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente lembra que Paulo foi um grande exemplo de uma nova criatura. Ele deixou um homem velho para trás, que era um judeu doutor da lei, perseguidor implacável dos seguidores do Cristo e do próprio Cristo. Ele transforma-se no caminho de Damasco num discípulo amoroso e devotado da causa, e que veio amargamente reconhecer que já não era mais o homem velho de antigamente, com os vícios, preconceitos e orgulho que tinha. E ele tem essa certeza quando ele é abandonado e condenado por aqueles que amavam, amigos e familiares, e que eram pessoas que ele queria converter à boa nova. Para ele havia sido uma revelação sensacional, mas eles não o reconheceram mais. E como ele mesmo diz, eis que tudo se fez novo. E nesse trecho do Caminho, Verdade e Vida, ele fala: quantos não usam da oração para obter vantagens pessoais e a manutenção de situações que lhes favoreçam. Usa da oração como ferramenta de manipulação egoística. Procura negociar com Deus, ao invés de buscar o crescimento espiritual, individual e comum, e até como um ato de devoção a Deus. E a gente lembra que Jesus, em muitas ocasiões, ensinou e pregou paciência e tolerância. No episódio com Nicodemos, que era um doutor da lei, né? Era um fariseu doutor da lei, ele calmamente explicou a ele os seus ensinamentos. Nicodemos tinha dúvidas, e ele, com paciência, explicou os seus ensinamentos. E o que aconteceu? Ele ganhou ali um grande admirador. Nicodemos passou a ser seu admirador e muitas vezes sair em sua defesa. Aos discípulos, ele procurou trazer a todo momento os esclarecimentos necessários, né, e a compreensão que eles necessitavam para a sua evolução individual. E ele acompanhou essa evolução com dedicação, como eles estavam indo. Aos opositores, né, que procuravam desmoralizar Jesus de toda maneira, ele foi extremamente paciente e tolerante, desfazendo as táticas que eles usavam, né, para desmoralizá-lo e suportando os seus ataques. Mas ele nunca estimulou quem quer que fosse que os erros fossem relevados, esquecidos ou admitidos. Quando lhe questionaram sobre a legalidade de pagar impostos a César, que era isso que os fariseus desejavam, que ele admitisse, né, a ilegalidade e que se tornasse cúmplice dela, né? Ele ofereceu uma lição de fidelidade a Deus
e ressaltou a obrigação cívica a todos os impostos, que era o pagamento dos impostos. Ali ele definiu a área de autoridade civil de César e a área de autoridade espiritual de Deus. Quando, na ocasião do julgamento da mulher adúltera, trouxeram para que desse a sua opinião, que ele opinasse, mais uma tentativa, né, de desmoralizá-la, e confrontou todos aqueles que pretendiam apedrejá-la. E se posicionou com uma firmeza quanto à justiça e ao perdão, ao invés de apenas condenar e pactuar, concordar com o erro ali, erro deles. E ainda se posicionou também como humilde pecador, que não teria condições de julgá-la. Ainda no caminho de Jerusalém, Jesus pede aos discípulos que, perto de uma aldeia samaritana, procurassem uma pousada para ele. E os aldeões negaram a pousada, não? Que sabiam que ele estava indo para Jerusalém. Samaritanos eram tidos como, não como inimigos, mas como pessoas que não eram prezadas, né? E quando negaram a pousada, os próprios apóstolos cultivaram nesse momento um desejo de vingança. E Jesus les estimulou a cultivar esse desejo, né? Aquela gente humilde. E seguiu para uma aldeia adiante e encontrou a sua pousada. Então o que a gente deve fazer? A gente não deve se enganar acerca do caminho a seguir para a nossa renovação. Se a gente aceita os ensinamentos do Cristo, tudo deve ser renovado com certeza. O passado de erros que a gente carrega vai estar morto. As dúvidas que a gente tinha, na sua maioria, estarão eliminadas. A reflexão que a gente vai ter a partir desse momento vai buscar mais nossa vida espiritual do que material, numa reconstrução saudável. Mas assim, é absurdo acreditar que somente utilizando o nome de Jesus a gente vai poder continuar a praticar os mesmos erros. Simplesmente aceitar Jesus não perdoa os pecados ou os erros que muitos apregoam e acreditam. A salvação nele se alcança com o esforço da renovação sincera e não por uma simples declaração de fé. E muito menos a gente deve aceitar que Jesus morreu para perdoar os pecados da humanidade, os nossos pecados, porque essa é a ideia da salvação pela simples aceitação. Jesus foi um modelo e guia para que seguíssemos e praticássemos seus ensinamentos para o nosso processo individual de evolução e o nosso aperfeiçoamento. E de que adianta uma boa palavra? A leitura sem a real compreensão, sem a renovação interior. Muitos da boca para fora têm um belo discurso, mas se dirigem a Jesus presos aos erros de outros tempos. Tem um trecho de Casimiro da Cunha, Espírito, trazido por Chico, um versinho que fala: meu irmão, se tu já sabes que a vida nunca termina, renova-te enquanto é tempo. O problema do cristão não é apenas suspirar pelo Senhor, mas é permanecer com Ele, assimilando a sua palavra e seguindo e praticando o seu exemplo. Não é apenas crença, não é apenas acreditar, é comungar, é comunhão. E é necessário a busca da renovação constante e sincera. Muitos trazem as amarguras do passado com pessimismo e vão criando situações mentais prejudiciais. Ficam presas às mágoas, às desilusões, aos ressentimentos e ficam relembrando e revivendo episódios amargos da vida que já deveriam estar abandonados
lá no cantinho do esquecimento. Eles ainda permanecem cegos e incapazes de perceber a renovação espiritual que o Evangelho oferece. Se as antigas dores e problemas superados voltam à tona, voltam à nossa imaginação, a gente deve esquecer e seguir adiante. Ficamos presos às ideias e conceitos que foram válidos numa determinada época da nossa vida. Atualmente, porém, a gente precisa renovar e se libertar desses ressentimentos do passado em favor de um presente atuante e mais vantajoso. O que nós devemos fazer? Deixar o passado passar. Não é passado. E afinal, se Deus julgou conveniente lançar o véu do esquecimento sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Então temos que pensar no melhor que nos espera lá na frente e buscar voluntariamente o trabalho individual a fazer. Aproveitar que cada dia que a gente desperta é uma nova oportunidade que nós temos para nos livrarmos de velhos conceitos, de velhas ideias, de reflexões ultrapassadas e preconceitos. Então vamos aproveitar essa viagem, vamos aproveitar a vantagem do esquecimento. E a gente tem que lembrar, tem a historinha de Zaqueu, que era uma pessoa desprezada pelos habitantes da cidade. Por quê? Ele era um publicano. O publicano era coletor de impostos. E eles odiavam os coletores de impostos. Ele era um preposto dos romanos. Era ele que ia cobrar os judeus. Né? Primeiro, então, ele era um publicano. E segundo, ele era o chefe dos publicanos. Então, era o bam. Em terceiro lugar, porque, como ele admite, né, ele foi uma pessoa que possivelmente se enriqueceu de forma até ilícita. Né? Ele admite isso. Né? E quando Jesus vai a Jericó, né, o episódio que Zaqueu era um judeu baixinho, né, pequenininho, ele sobe numa árvore para ver Jesus, né? E Jesus está em Jericó, ele percebe que a vida que ele levava, a partir do momento que ele vê Jesus, que a vida que ele levava não era aquela, né, que ele gostaria. E ele não perde mais tempo. Né? Ele tem uma transformação ali na hora. E Jesus, reconhecendo-o, né, convida Zaqueu a recebê-lo na sua casa. A partir daquele momento, Zaqueu reafirma a sua conversão sincera. E ali lhe promete a reparação daqueles que havia prejudicado e reafirma a transformação de sua vida. E como diz no começo, né, se nós permanecemos em Cristo, é que a gente já é nova criatura. E quando a nossa vida está em Jesus, é tudo em nós e diante de nós se faz novo. E como o Chico disse, né, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então o que nós temos que fazer é aproveitar a esta oportunidade. Então eu fico por aqui, agradeço a todos pela atenção, peço que cliquem no sininho, que acompanhem as nossas lives no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, e que possamos estar todos novamente reunidos na próxima semana para mais uma fluidoterapia dominical. Fique com Deus e até a próxima.